senhores vereadores, mesa diretora, público que nos assiste na noite de hoje. Eu fiz um resumo do meu pensamento que eu quero compartilhar com todos os vereadores na noite de hoje e com a sociedade civil. Quando aprovamos a Lei 5.487/2015, é bom lembrar que esta casa foi pega de surpresa, porque primeiro nos foi informado de um prazo exíguo para aprovarmos tal lei, sob pena de o município perder verbas. Depois, de forma sutil, embutida num artigo, aparecia a palavra gênero, que tem muito a ver com os valores importantes para a sociedade e motivou a mobilização da sociedade e resultou no encaminhamento de novo projeto que hoje estamos aqui discutindo. Meus respeitos aos vereadores que não concordam comigo, mas preciso me manifestar e justificar minha posição e meu voto em relação a esse projeto em discussão. Nesta minha intervenção, quero apontar aos excelentíssimos membros desta Câmara, dignos representantes de todo o povo desta cidade, o vício de inconstitucionalidade dos textos se aprovado, relativamente à adoção em diversas estratégias de implementação do ensino e da preparação de docentes e da seleção de material didático que acolham a ideia de gênero em seu plano. Irei apontar também as inconsistências da ideologia de gênero e a catástrofe que nos trará na educação caso esse ensino seja implantado no nosso Plano Municipal de Educação. A identidade de gênero é uma teoria cunhada por um grupo bastante reduzido de sociólogos e antropólogos, segundo o qual os dois sexos, masculino e feminino, são considerados construções culturais e sociais, e que por isso são chamados de papéis de gênero, que incluem maternidade da mulher e que decorre das diferenças de sexo alegadamente construídas, e que por isso não existem. São também construções sociais e culturais. Em resumo, defende os criadores da citada ideologia que a criança nasce neutra, sem sexo definido, cabendo a ela fazer e escolher posteriormente. Somente com a aprovação do texto de leis, as cartilhas relevando os citados ensinamentos começarão a ser introduzidos no cenário educacional. Muitos professores se escandalizam com tais informações, dizendo que as escolas brasileiras jamais serão fonte de propaganda de libertinagem, sexuais, etc. Porém, eles somente terão a exata dimensão do problema quando se receberem o material ideológico posteriormente. Um grande exemplo de insanidade desta crença foi a tentativa da adoção de um banheiro unissex em um colégio de Belo Horizonte este ano. Para os defensores da ideologia de gênero, não se existe sexo. Os banheiros devem ser neutros, sem qualquer definição ou distinção. Resultado da infeliz experiência, crianças não querendo mais ir às escolas, crianças defecando nas calças por vergonha de terem que frequentar banheiros com infantes do sexo oposto, e por terem medo de alunos mais velhos com comportamentos inadequados. Não se desdenha aqui, por certo, que a pessoa adote a orientação sexual, que for homossexual, heterossexual, bissexual. O que se questiona é o estímulo educacional para que as crianças refreiam suas predisposições biológicas em nome de uma teoria socióloga não consensual e sem base científica definida, que assim exergue a realidade. O que se questiona é se trata de uma matéria de cunho educacional. É a pessoa, no seu mínimo e no momento oportuno, a idade de maturidade emocional, no âmbito de sua família, que vai tratar da orientação sexual. A adoção de identidade de gênero nas metas do Plano Nacional de Educação foi submetida ao Congresso Nacional, que após debates em que o tema foi tratado deliberativamente, decidiu democraticamente retirar do texto legal aprovado na Lei 13.005 de 2014. Assim, não pode a matéria vir a ser acolhida no âmbito estadual ou municipal da federação, uma vez já tendo sido reprovada no âmbito nacional. Nesse sentido, houve alteração no artigo 2º do Plano Nacional de Educação, em especial no inciso 3º, que rezava quando do projeto de lei: superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Passou a ter a seguinte redação, após a aprovação do plano: superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Conforme se observa da leitura do esclarecedor voto do deputado federal Paulo Freire, de São Paulo, houve
proposição expressa de se excluir a adoção da identidade de gênero do Plano Nacional de Educação, por ser considerada bandeira minoritária que pretende impor, por meio da indevida ideologização no Estado, na delicada seara da educação de crianças e adolescentes com o conceito de gênero, que fere a identificação biológica de sexo e suas predisposições. Ainda pontua o deputado em seu voto divergente acolhido no Conselho Nacional que a educação das crianças e adolescentes no ponto é tarefa da família, cabendo ao Estado manter postura equidistante do tema, respeitando a predisposição biológica da pessoa e não vedando tão somente que seja discriminada pela orientação sexual, que livremente vier a ser escolhida, por influência unicamente da família e por escolha de foro íntimo, não por imposição educacional estatal. Registra-se a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, que determina em seu artigo 12, parágrafo 4, que trata: aos pais ou tutores, segundo seja o caso, têm o direito de prover educação religiosa e moral de seus filhos ou pupilos, que estejam de acordo com as suas convicções próprias. Cabe ainda lembrar que a ideologia desafia inclusive o artigo 24 do inciso 9º da Constituição Federal. Como a matéria de legislação concernente à União e Estados exige dispositivo constitucional específico para tratar do estabelecimento do Plano Nacional da Educação, o artigo 214, nos termos desse dispositivo, retrata que deverá ser estabelecido por lei federal e no âmbito federal, o que já foi feito com a aprovação do Plano Nacional da Educação. A colaborar com essa constatação, a Lei 13.005 de 2014, em seu artigo 8º, determina que os Estados, Distrito Federal e municípios deverão elaborar ou adequar os seus planos em consonância com o que já foi aprovado no Plano Nacional da Educação. Por seguinte, não se tratando de diretriz geral sobre a alçada de competência da União, não é dada aos Estados, ao Distrito Federal, senhores vereadores, principalmente aos municípios, dispor em sentido diverso do Plano Nacional de Educação. Firmadas essas premissas, verifica-se que o Plano Nacional de Educação não fez menção ou promoção à identidade de gênero ou à expressão gênero como diretriz geral a ser adotada em seu plano. Importante destacar ainda que a definição de gênero sequer é matéria de natureza educacional. Trata-se de identificação civil de pessoa. Tem como primeira persecução a identificação de gênero masculino e feminino de acordo com o texto e o sexo da pessoa. Para fins de registro civil e todas as demais repercussões daí decorrentes em razão da aplicação de outras leis específicas, como, por exemplo, a aposentadoria por tempo de serviço, que é de 25 anos para as mulheres e de 30 anos para os homens, a Lei 8.203/91. E a Lei da Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei 11.340. Ou seja, trata-se de matérias de reserva de lei civil, do Código Civil, portanto, não de matéria propriamente educacional. Registra-se que a competência para legislar sobre o direito civil é privativa da União, assim como o Plano Nacional de Educação. Conclusão. São essas, senhores vereadores, as minhas considerações que tenho a fazer sobre a inconstitucionalidade da inserção da palavra gênero no Plano Municipal de Educação. Então, caros colegas, resumindo, o Congresso Nacional disse não à ideologia de gênero. A ciência diz não à ideologia de gênero. A lei internacional e os tratados internacionais diz não à ideologia de gênero. A família, do qual também faço parte e diz não à ideologia de gênero. A maioria da sociedade diz não à ideologia de gênero. Família esta, que é composta na sociedade e é contra esta cultura de conflitos no meio educacional, na qual esperam construções semânticas autoritárias sem base científica na realidade, como é o caso do conceito da homofobia, heteronormativia, lesbofobia, transfobia como padrão ou regra de nossa sociedade. Portanto, com todo respeito aos colegas que pensam o contrário, declaro meu voto pela aprovação do projeto, embora não faça parte da base de sustentação de apoio do governo, porque ele representa o entendimento que julgo legal e constitucional em favor da família. Muito obrigado.